espiritual. Ninguém pode realizar a obra de Deus, senão o próprio Deus. Primeiro princípio que nós precisamos entender, e que quanto mais rápido você entender, vai ser melhor para você. Eu levei uns 20 anos para entender isso. Segundo, meu irmão, Deus faria muito melhor a sua obra sem nós. Eu vou te repetir. Deus faria a sua obra muito melhor sem nós. Na obra de Deus, no serviço de Deus, nós mais atrapalhamos a Deus do que ajudamos. Eu levei 20 anos para entender isso. Porque eu me converti ouvindo que se eu não fizesse a obra de Deus, ninguém faria. Que sem mim, Deus nada podia fazer. Mas o apóstolo Paulo está dizendo de forma muito clara e explícita para mim e para você, que o Deus que fez o céu, que o Deus que fez a terra, o Deus que criou todas as coisas, Ele não precisa de mãos humanas. Ele não precisa de nada e não precisa de ninguém. E que Ele faria a sua obra muito melhor sem nós. Mas que Ele nos chamou para cooperadores, apesar de nós. Está entendendo? E no serviço de Deus, nós mais atrapalhamos a Deus do que ajudamos a Deus. Deus, Ele gasta mais tempo nos convencendo de fazer alguma coisa do que na execução do serviço propriamente dito. O tempo que Deus gasta em mim e em você para nos convencer é muito maior do que o tempo que nós gastamos muitas vezes na execução da sua obra em si. E é baseado nesse princípio, irmãos, que nós temos que entender isso. Mas nós temos uma notícia boa para nós aqui hoje. Porque esse Deus que não precisa de nada, esse Deus que não precisa de ninguém, esse Deus que não precisa de mãos humanas, esse Deus que faria a sua obra muito melhor sem nós, esse Deus a quem nós mais estorvamos e atrapalhamos do que ajudamos, Ele decidiu, e Ele quis, porque Ele quis, mesmo sendo nós o que somos, nos chamar para sermos seus cooperadores. De Deus somos cooperadores.
Deus. Isso é muito maravilhoso. Mas não podemos nunca se esquecer que Ele não precisa de mãos humanas, que Ele não precisa de nada, Ele não precisa de ninguém, que nós mais atrapalhamos Ele do que ajudamos. E Paulo, falando sobre esse assunto, ele vai dizer na Epístola aos Gálatas: aprove a Deus revelar seu Filho em mim. E essa palavra aprove a Deus, ela tem exatamente esse sentido. Deus quis que nós cooperássemos com Ele. Deus quis fazer de nós seus parceiros nesse serviço. E por que Ele quis? Uma criança diria: quis porque quis. Só por isso. Por isso que Paulo vai dizer assim: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E uma questão que tem que ser levantada: o que é essa obra de Deus? E como Deus ele está realizando esta obra? Se Deus, irmãos e irmãs, nos chamou para ser seus cooperadores, e há um ponto que precisa ser colocado aqui, que a palavra cooperador, ela deriva da palavra operador, não é? Aquele que auxilia o que opera. E nós temos que ter clareza disso. Independente de ministérios, independente de vocações, independente de encargos que recebemos do Senhor, independente de o que e como Deus quer operar nas nossas vidas, nós nunca podemos nos esquecer que nesta obra só existe um único e grande operador. E esse operador chama-se Espírito Santo. E que nós somos simplesmente cooperadores desse único e grande operador que se chama Espírito Santo. Isso significa o quê? Se Ele não operar, ninguém opera. Se Ele não falar, ninguém mais fala. Se Ele não fizer, ninguém mais faz. Ainda que muitos homens e mulheres hoje na igreja estejam se colocando como operadores de Deus, nós precisamos entender, meu irmão e minha irmã, que o operador, o único, soberano, majestoso, chama-se Espírito Santo de Deus. Preferiu e quis nos chamar para sermos seus cooperadores. Isso não é fantástico, igreja? Isso não é uma coisa maravilhosa?
De Deus somos cooperadores. Se você me abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 7. Nós podemos levantar uma questão aqui: por que Deus nos chama para sermos seus cooperadores? E Paulo, ele vai dizer que isso se dá por um motivo, porque ele quer mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Não é porque somos bons, não é porque somos capazes, porque a obra de Deus, ela não depende da capacidade humana, ela não depende da minha experiência pastoral, ela não depende do meu conhecimento teológico, ela não depende dos recursos, das técnicas, das habilidades, ela não depende da minha criatividade. E Deus, Ele quis mostrar, através de homens e mulheres como nós. Paulo disse aos Coríntios: olhem um para os outros, olhem para o irmão do seu lado. Paulo está falando: reparem, quem era vocês? Reparem na vossa vocação. Reparem no tipo de pessoas que vocês eram. Não tem muitos sábios aí. Não tem. Dá uma olhada, disse Paulo aos Coríntios. Que tipo de gente vocês eram? Mas Deus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, escolheu as coisas loucas, as coisas fracas, as coisas desprezíveis, as coisas que não são, para confundir e envergonhar as que são, para que ninguém se glorie diante dele. Mesmo sendo uma coisa louca, uma coisa desprezível, uma escolha que Deus tirou desse mundo de trevas, esse Deus eterno, esse Deus criador, o único e soberano, que não precisa de mim, não precisa de você. Ele não precisa da tua inteligência, da tua capacidade, dos teus diplomas, nem do meu. Ele quis, ele quis, ele quis, ele quis. Ele quis, porque quis.
Deus. Aleluia. Aprove a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Revelar seu Filho. Aprove, ou seja, Ele quis. Ninguém o obrigou. Ninguém o convenceu. Ninguém o persuadiu. Ele simplesmente quis, segundo o conselho da sua vontade. Ele teve vontade. Não foi constrangido por ninguém. Não foi forçado por ninguém. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. É bondade, é graça, é misericórdia. Efésios capítulo 3, versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida agora dos principados e potestades nas regiões celestiais. Paulo está dizendo de alguma forma, a igreja é um instrumento pedagógico de Deus. Paulo está dizendo que de alguma forma os seres espirituais estão aprendendo algo de Deus através da sua igreja. Para mostrar a multiforme sabedoria de Deus. Porque quando os anjos olham para você, e a Bíblia fala que eles cantam santo, santo, santo é o Senhor. Mas quando ele olha para aquilo que você era e para aquilo que eu era, eles não podem cantar aquilo que você canta e aquilo que eu canto. Você está entendendo? A graça de Deus, o amor de Deus, a